Opa, vamos começar o curso de funções, né? Começar com a introdução, né, às funções. E o primeiro ponto, né, a gente saber a ideia, né, de uma função. E antes de dar uma definição matemática de função, vamos tentar imaginar uma função pra gente, né, na realidade aqui. Então vamos imaginar aqui uma viagem. Essa viagem, né, a gente paga R$ 200 nela. Cada pessoa. Então, vamos lá, vai eu, então eu pago R$ 200. Vai eu e o meu pai, então vai R$ 400. Aí eu, meu pai, minha mãe, 300. Eu, meu pai, minha mãe, meu irmão, 800. Então a gente pode fazer aqui uma tabela, né, da quantidade de pessoas que vão e o preço a ser pago, né? Então o que que a gente pode tirar aqui? Que o preço é função da quantidade de pessoas. Por quê? A gente vai entender, né? Porque aqui, ó, para cada quantidade de pessoas a gente tem um valor atribuído. Se for uma pessoa, serão R$ 200. Se forem duas, 400. Se forem 100 pessoas, se forem um número X de pessoas, né, um valor que a gente não sabe, a gente ainda pode descobrir o preço, né? Não. Por quê? O preço vai ser 200 vezes a quantidade de pessoas. Isso aqui é uma função. O P é função de quê? Ou seja, né? O preço é função da quantidade de pessoas. Consegue ver aí o que é uma função, né? É algo que atribui valor a outro, né? Que atribui alguma quantidade, algum valor, algum número. Outra ideia aqui que a gente pode imaginar, eu não fiz tabela, mas imagina de temperatura. A gente faz uma tabela de temperatura pela data. Aí imagina o seguinte, né? Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4. Aí dia 1 faz 30 graus. Dia 2, 27. Dia 3, 28. Dia 4, 27 de novo. Então aí a gente vai ter que a temperatura seria função do dia, né? Porque se a gente souber o dia, a gente sabe a temperatura. Mas o contrário não haveria. Por quê? Porque a gente teria temperaturas que se repetiriam. Vamos supor, como eu repeti duas vezes o 27 graus. Então, qual seria o dia? 27 graus? Eu não sei, né? Então não seria função. Outra ideia aqui de função, né? É no quadrado. Eu poderia imaginar aqui o perímetro, né? O perímetro é a soma desses quatro lados aqui, né? Então, se o lado valesse 1 metro, eu coloquei pode ser 1 centímetro, 1 metro, 1 quilômetro. Mas vamos imaginar aqui 1 metro. Se esse lado aqui é 1 metro, eu vou ter 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros. Se o lado fosse 2 metros, seria 2 metros, 4 metros, 6 metros, 8 metros. Como o lado é L, né? 1L, 2L, 3L, 4L. Então, da mesma forma aqui, o perímetro é função do lado. A gente poderia escrever dessa forma, né? Perímetro, um P, aqui é a passada, certo? P seria igual a 4L, 4 vezes o lado. Então essa é a nossa ideia de função, né? A função é quando eu tenho alguns valores, né? Aqui uma ordem, nesse caso aqui quantidade de pessoas, né? Eu tenho alguma grandeza e eu posso atribuir ela a algum valor, né? Isso é a função. Então aqui, para a quantidade de pessoas, eu atribuí um preço. E pode perceber que para cada quantidade de pessoas só tem um preço. Não existe dois preços, né, para a mesma quantidade de pessoas. Então isso é uma função, né? A gente vai entender um pouco melhor.
partir do próximo vídeo.